As bolsas em todo o mundo amargam perdas expressivas este ano. Isso não quer dizer que será sempre assim. Entenda por que acontece este sobe e desce no mercado de ações que deixa muita gente maluca. Desde a crise financeira de 2008, está sendo difícil para as bolsas de valores se recuperarem de todas as perdas. A falta de confiança dos investidores na recuperação da economia global mina os negócios no mercado de ações no mundo inteiro. As consequências são generalizadas, apesar da crise ser concentrada nos Estados Unidos e na Europa. Até este mês de agosto, todos os índices das mais importantes bolsas de valores registraram queda em 2011. A crise fiscal desenha para o mundo um segundo semestre bem menos ativo do que o semestre anterior. A recuperação americana já se mostra muito lenta e, de alguma forma, descartada para esses próximos meses. E a Europa igualmente atolada em dívidas e renegociando situações fiscais novas, também não promete nenhum crescimento. O que quer dizer que as exportações chinesas para esses dois mundos, para a América do Norte e para a Europa, também vão se reduzir. E isso significa menor renda, porque tem um emprego menor na China e, portanto, importações menores, dado o fato de que a demanda chinesa vai cair. As repercussões mais difíceis para o Brasil se darão nas suas exportações de produtos básicos. Ainda no que tange aos alimentos, espera-se que nós ainda tenhamos por um período de alta de commodities, mas os outros commodities devem perder preço. E isso, de alguma forma, comprometerá o nosso resultado final na balança comercial brasileira. Pode parecer tarefa para profissional, mas não é tão difícil assim de se observar. As bolsas de valores antecipam o que vai ocorrer com a economia. É verdade. Veja por quê. Não é necessário trabalhar no mercado financeiro para entender o sobe e desce das bolsas e como ele indica o que pode ocorrer com a economia num futuro breve. Isso acontece porque os investidores de grande porte têm muitos recursos de pesquisa, com projeções da situação econômica no futuro. Estes estudos não são baratos, mas são importantes porque dão um direcionamento muito preciso sobre o tipo de investimento mais rentável a ser feito. Por isso, ter acesso a estas informações preciosas significa evitar prejuízos e ter lucros. Estas pesquisas são publicadas, divulgadas no dia a dia e se chamam indicadores. Mas também podem ser encomendadas pelos investidores, geralmente representados por grandes fundos de investimento. Por isso, quando são divulgadas projeções para a economia, o efeito nas bolsas é imediato. E o evento só deve ocorrer de fato e ter impacto na vida das pessoas alguns meses à frente. Professor Celso, um exemplo é o rebaixamento da nota de crédito dos Estados Unidos, recentemente, que fez os índices das bolsas em todo o mundo despencarem. Os Estados Unidos não chegaram a dar um calote nos países credores, mas o medo fez com que os investidores tomassem posições radicais no mercado financeiro, não é verdade? Você definiu muito bem. A causa foi o medo. O rebaixamento da nota foi o pretexto, foi o estopim que fez com que os investidores, então, agissem desta forma. Mas, sem dúvida nenhuma, a posição fiscal norte-americana já levantava dúvidas há muito tempo. Permanece como um problema estrutural na economia americana. Este foi um indicador inesperado, mas o mercado financeiro trabalha com outras informações que já são aguardadas antecipadamente. Algumas pessoas que trabalham no mercado possuem listas dos indicadores que vão ser divulgados no mês, na semana seguinte. Professor Celso Brizzi, quais são os indicadores mais importantes? Bem, você sabe que essa lista se chama agenda, não? E essa agenda é publicada por muitas organizações contemplando os indicadores que você fala. São indicadores que medem o nível de emprego, o número de pedidos de seguros-desemprego. São indicadores que medem a inflação, o índice de atividade industrial do país, que medem as mais diversas facetas da economia e que permitem a nós, conhecendo os indicadores, fazer as grandes interpretações disto tudo e fazer uma previsão de futuro. Funciona desta forma.
As pesquisas trazem os dados, mas é preciso interpretá-los e conseguir ver, para além deles, a realidade futura. É com base nisso que se fazem as apostas nos mercados financeiros mundiais. E é com base neles que alguém fica muito rico porque interpretou muito bem, ou muito pobre porque errou na interpretação. Tratam-se de pesquisas e interpretações. São habilidades hoje compartilhadas neste mundo do mercado financeiro por quase todos os agentes. E é desta forma, então, que o mercado acionário antecipa o que pode ocorrer de fato na economia. Claro, a antecipação é o grande talento destes investidores. Eles são capazes de ver o futuro e tomar uma estratégia hoje financeira ou empresarial capaz de, quando aquele momento futuro chegar, eles se colocarem em posições muito diferenciadas em relação aos outros. Daqui a pouco, diante do cenário da crise mundial, o que os investidores estrangeiros esperam da economia brasileira? Você vai ver uma entrevista exclusiva feita na Bolsa de Nova York com um experiente operador. Será que somos a tábua de salvação? Aqui no Cifras e Safras, voltamos já.